Mitos e verdades sobre o exame da OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, a mais esse bate-papo. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista em aprovação no exame da ordem com direito do trabalho, e eu estou aqui para te contar hoje quais são os mitos e verdades sobre o exame de ordem. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para que você me siga nas minhas redes sociais, @Prof. Ana Paula Lucas, vai lá no YouTube também, se inscreva no canal Professora Ana Paula Lucas e compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos, porque é através desses canais que você terá acesso a conteúdos relevantes, conteúdos que irão lhe ajudar na sua aprovação no exame de ordem. Vamos lá então? No vídeo de hoje, eu quero te contar quais são os mitos e verdades sobre o exame da OAB. Essa é uma pergunta que faz parte do cotidiano de qualquer estudante de direito em formação ou para um bacharel recém-formado. Os altos índices de reprovação e o crescente nível de dificuldade da prova têm gerado uma série de dúvidas nos examinandos. E agora, qual rumo seguir? E é por isso que hoje vamos conversar sobre esses mitos e verdades e o que você precisa fazer para conquistar definitivamente a sua aprovação. Mito número 1. Cursinhos são muito caros. Não vou investir em minha preparação para o exame da OAB. Os cursinhos para o exame da OAB têm cobrado realmente um valor elevado. Mas isso não é nenhuma novidade, sempre foi assim. E você sabe também que existem diversos formatos, né? Tem curso completo para a primeira fase, tem UTI de 30 dias, aulão de véspera da prova, curso de resolução de questões, preparatório para a segunda fase e por aí vai. Nós temos infinitas opções no mercado hoje de preparatórios para o exame de ordem. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa refletir um pouco mais sobre esse assunto. E dessa forma, você verá que vale muito mais a pena investir na sua capacitação logo de cara do que ficar remediando e acabar tendo que repetir a prova por inúmeras vezes. Imagine o caso de um examinando reprovado em 5 edições do exame, antes de ser aprovado na sua 6ª tentativa, por exemplo. E casos como estes não são difíceis de serem encontrados. Mas no caso desse examinando, que eu estou dando como exemplo, suponha que ele tenha feito um cursinho para cada uma das 6 edições em que ele participou. Comprou 2 vademecum para ter um vademecum atualizado. Deixou de trabalhar ao longo desses 2 anos porque ficou estudando para prestar o exame de ordem. Se você somar somente os gastos citados acima, você vai chegar aí a um valor aproximado de R$ 3.500 de investimento. Mas para esta conta ficar ainda mais realista, você também deve contar o custo de oportunidade, ou seja, o tempo que esse examinando deixou de exercer a sua profissão esperando ser aprovado no exame da ordem. Nesse sentido, podemos inferir que, pela média salarial de um advogado júnior, este examinando deixou de ganhar, em média, R$ 36.000 ao longo destes 2 anos. O que começa a demonstrar o verdadeiro custo de consecutivas reprovações no exame de ordem. O que eu quero te mostrar com esse relato é que você deve evitar ao máximo a reprovação, pois você estará deixando de ganhar dinheiro para ficar estudando. Então não tenha receio de investir na sua capacitação, pois além de ser algo vital para o seu sucesso profissional, será muito mais barato e menos frustrante do que reprovar sucessivas vezes no exame de ordem. O mito número 2 é sobre a melhor forma de se preparar para o exame da OAB. Será que eu devo assistir todas as videoaulas que eu conseguir? Essa definitivamente não é a melhor estratégia. Ai, prof, mas por quê? Porque é muito mais produtiva a realização de atividades ativas para obter melhores resultados em seu processo de aprendizagem. Ou seja, para você aprender, você precisa estudar
e não ficar somente assistindo videoaulas. Dê preferência, então, aos chamados testes práticos, dando prioridade à resolução de questões e simulando a realização de uma prova convencional. Para quem se prepara para o exame de ordem e até para concursos públicos, empregar esta técnica de estudo seria utilizar provas de edições anteriores para estimular a sua aprendizagem, enfatizando assuntos de seu domínio e identificando aqueles que precisam ser revisados durante a resolução do exercício para que você possa resolver. No meu curso, o Gabaritando o Trabalho através de resolução de questões, eu consigo ensinar aos alunos todo o conteúdo de direito e processo do trabalho através da resolução de 150 questões. E o mais interessante é que o objetivo ao resolver as questões não é nem acertar a questão de início, pelo menos, ver se a questão está certa ou errada, mas é aprender com ela. A questão ela não serve para te testar, ela serve para te ensinar aquele conteúdo. E uma vez que você identifica o motivo pelo qual a alternativa A está correta e o motivo pelo qual as demais alternativas estão erradas, você fixou aquele conteúdo, aquele assunto, aquele aprendizado. E é dessa forma que você consegue sim estudar todo o conteúdo e no dia da prova estar preparado para gabaritar as questões. O mito número 3 é o seguinte, olha só. Não existe segredo. Para passar no exame da ordem é só estudar. Acreditar que apenas o estudo pode facilitar a sua aprovação no exame da ordem é quase tão inocente quanto crer que para ficar rico com a advocacia basta você abrir o seu escritório. O exame de ordem possui diversas peculiaridades que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas a seu favor, desde que você esteja devidamente instruído. Certamente que eu não conseguirei dar todas as dicas necessárias para a sua aprovação apenas nesse vídeo, mas eu posso te dar alguns direcionamentos. Planeje seus estudos, por exemplo. Em se tratando de planejamento para o exame da ordem, você deve primeiramente criar uma rotina de estudos. Quantas horas você vai estudar por dia? Como você irá encaixar esse intervalo de horas em sua rotina diária? Quanto tempo você irá se dedicar a cada uma das 17 matérias? Ou talvez não irá se dedicar a todas elas, que é o mais comum? E talvez o mais importante, você já possui um cronograma de estudos? Verificando as estatísticas da prova da primeira fase, nós já sabemos que ela possui 80 questões objetivas e que essas questões abrangem 17 disciplinas que são contempladas no edital. Apesar disso, as matérias não possuem o mesmo peso para a formação da sua nota final, uma vez que o número de questões por matéria não é uniforme. Então, você precisa escolher as disciplinas que você irá estudar. De preferência, aquelas que lhe darão um maior número de pontuação. Direito do trabalho e processo do trabalho, por exemplo, são 11 questões. Direito penal e processo penal são 12 questões. Ética são 8 questões. E aí você precisa, então, estudar de forma estratégica, definir as disciplinas que serão a sua prioridade e, dessa forma, elevar o seu número de questões corretas na prova. Além disso, é claro que existem assuntos que são mais recorrentes na primeira fase. Você já deve ter conhecimento que o conteúdo a ser estudado para a prova da primeira fase realmente é muito extenso. E eu tenho plena convicção em afirmar que é humanamente impossível ter amplo domínio em todos os assuntos exigidos nas 17 disciplinas que compõem a prova da primeira fase. A própria FGV tem esse entendimento, uma vez que exige dos examinandos praticamente os mesmos conteúdos ao longo das diferentes edições do exame de ordem que eu tenho acompanhado. E olha que são muitas edições. E eu já falei sobre isso aqui com vocês. Uma outra coisa interessante é que a prova tem sim aqueles artigos que são os mais recorrentes. Então, além dos assuntos mais recorrentes, há aqueles artigos que são mais vezes cobrados na prova da primeira fase.
Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vá lá no meu YouTube, tem um vídeo sobre isso lá também. Outra coisa que eu posso te dar como dica, que você pode turbinar o seu vade-mecum para a prova da segunda fase. Dominar a utilização do vade-mecum da sua CLT poderá trazer um impacto muito positivo na sua nota final, uma vez que este será o seu único aliado no dia da prova. Em relação ao vade-mecum que você pretende utilizar para a prova da segunda fase, dê sempre preferência para o material mais atualizado, o último que saiu, tendo em vista que a FGV pode cobrar atualizações legislativas e súmulas que saíram até a data da publicação do edital da prova e que você não vai encontrar num vade-mecum de anos anteriores. Uma outra dica importante, é fazer o esqueleto da peça da segunda fase. Essa é uma das técnicas mais importantes para a prova de segunda fase, porque é através desse esqueleto que você vai conseguir estruturar a sua peça prático-profissional, algo que lhe trará uma nova perspectiva para aprovação no exame da ordem. O esqueleto da peça tem a serventia de assumir o papel de um mapa para um bom desempenho na escrita da sua peça, uma vez que certifica que o candidato cumpriu alguns dos critérios especificados no edital e auxilia também no processo da fundamentação legal. Eu também tenho um vídeo sobre isso. Vai lá no YouTube e assista para que você possa ficar mais informado também sobre este assunto. E hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seu amiguinho OABeiro que também quer passar no exame da ordem. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo da prof e até lá.